Hello! Olá, bom dia a todos. Vamos fazer a leitura de mais um capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro, Shimon Kefa. Tá, gente? Hoje eu vou tentar interagir mais aí com os irmãos, tá? Vocês podem comentar aí que eu vou tá olhando, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer esse áudio ficar mais interessante, tá? Bom, então vamos lá. Capítulo 4, verso 1. Ora, pois, se já o Messias padeceu por nós na carne, padeceu por nós na carne, ou seja, ele teve sofrimento na carne, ele foi crucificado, né? Preciso entender aqui o que significa essa palavra na carne, porque eu tenho percebido que muitas pessoas estão entendendo esse termo na carne como várias coisas, DNA e etc e tal, tá? Mas pelo menos na maioria das vezes que a gente lê na carne aqui, é no corpo terreno. Armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Ele foi provado, ele foi tentado, por isso mesmo ele é que defende a nossa causa diante do Pai. Porque ele padeceu na carne, logo ele sabe o que a gente passa, né? Fazendo cessar sim o pecado. Né? Ó, quem quiser perguntar, tá? Pode perguntar aí, vamos interagir, tá bom, gente? Verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne, que tempo é esse? Tempo que a gente tá vivo, que a gente tá vivendo aqui nessa carne. Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. O que é essas concupiscências dos homens? O que é? Concupiscência dos olhos, concupiscências da carne e soberba da vida. São essas inclinações que naturalmente os homens têm por causa da queda. São inclinações da carne, dissensões. Quais são as obras da carne que a Bíblia ensina? Quais são? Dissensões. O que mais? Dissensões, pelejas, imoralidade, blasfêmias, heresias, rebuliço, né? O resumo disso é rebuliço, né? Eu falo isso daí, o povo acha estranho, mas é mais ou menos isso, tá? É confusão e baixaria, obras da carne. Mas que a gente não vive segundo esses padrões aí, mas segundo a vontade do Criador. Precisamos viver segundo a vontade do Criador. É fácil viver segundo a vontade do Criador? Não, não é fácil, porque se fosse fácil, esse mundo seria perfeito, esse mundo seria maravilhoso. Mas, por conta das más inclinações da carne, é muito difícil viver segundo a vontade do Pai. É quase impossível. Quer dizer, né? Se não é impossível, né? Como diz o Messias. Mas para o Criador, nada é impossível. Porque é Ele que nos tira da lama e nos ensina e nos ajuda a caminhar segundo a vontade dele. Verso 3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, dos pagãos, do mundo, das nações, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias,
fazendo tudo que dava na telha, não conseguindo segurar a língua, não tendo domínio próprio, falando mal dos outros, fazendo fofoca, fazendo tudo que é ruim. É assim, gente, assim é o normal, é o padrão do mundo. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento, né? Desenfreamento, desenfreado, igual uns loucos, alucinado, sem domínio próprio. De dissolução, blasfemando de vós. Olha que interessante. Esse verso aqui segue o mesmo padrão de toda a carta de Pedro. Que é o quê? As pessoas que não andam nos caminhos da justiça, que não andam conforme a vontade do Criador, tende a achar ruim aqueles que andam. É por isso que a gente vê por aí as pessoas chamando de santarrões. Quer só ser o santo, quer só ser não sei o quê. Não tem? Normalmente, as pessoas que não andam no mesmo caminho que a gente tendem a blasfemar do caminho que nós andamos. Essa é uma característica do espírito farisaico. Essa é uma característica do espírito daqueles que vivem segundo os padrões do mundo. É pelas atitudes, é pela conduta, é pelo comportamento, é que a gente vê quem realmente serve o Messias e quem não serve. Apenas declarar com a boca que honra ao Criador não é suficiente. Veja que os fariseus faziam isso. Como bem disse, né, Isaías, com os lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E como nós sabemos que o nosso coração está perto do Pai, quando nós obedecemos os mandamentos e praticamos. Aí a gente mostra, sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque falar com a boca, que honra, que serve o Pai, é fácil. O que é difícil, então? Praticar. Sabe por quê? Porque as pessoas podem até praticar por um tempo, elas vão parecer justos exteriormente. Mas uma hora, o que está em oculto vem à tona. As pessoas não conseguem fingir durante muito tempo, elas conseguem fingir durante um tempo, mas não durante muito tempo. Então, uma hora, né, o coração, ele é manifesto para aqueles, né, que se fingem, se fazem de justo. Né? Porque tem dois tipos. Tem aqueles que fazem tudo errado mesmo e é público e notório, né? Qualquer um com olhos consegue perceber. E tem aqueles que fingem. Por isso que o Messias disse, né? Disse aos fariseus, como podem falar coisas boas sendo maus? Então, com a boca tá enganando, né? Tá enganando. Mas o coração é mau. Faz coisa em oculto. Tudo que não pode em oculto. Tudo que é da carne faz em oculto. Não são pessoas verdadeiras. É por isso que o Messias disse que a condenação, o julgamento é este. Que a luz veio ao mundo. Mas as pessoas amaram mais as trevas. Por que as pessoas amaram mais as trevas? Porque suas obras eram más. As pessoas tendem a seguir padrão mundano, padrão da carne. Por quê? Porque se as suas obras fossem boas, elas viriam à luz, elas fariam tudo que elas fariam, elas iam fazer tudo à luz, sem esconder nada, sem fingimento, sem ficar fazendo coisa em oculto. Tipo, pelas costas é uma coisa, pela frente é outra coisa. Né? Quem tem uma boa consciência perante o Criador é a mesma pessoa. Sempre, tanto quando ninguém tá vendo, como quanto, né, na frente das pessoas. Essa é a luz, né? A luz veio ao mundo para que a gente pudesse fazer em sinceridade, para que as nossas obras, nossas condutas sejam em sinceridade e não fingida. Não é? Bom dia, sabedoria, plena e graça, Lene Silva. Bom dia, gente. Bom, se vocês quiserem interagir aí, tá? É só
Escrever que eu vou olhar, tá? Que eu tô olhando agora. Vamos lá, verso 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Aí algumas pessoas perguntam assim, né? Ué, mas vai julgar os mortos, mas como que pode? Vai julgar condenado, se já está condenado? Aí já entra aquela história de predestinação. Mas como pode ter predestinação se a pessoa já está condenada? E se já está condenado, como vai ter julgamento? Algumas pessoas se confundem, né, em relação a isso. Mas sabe como que eu entendo? Eu entendo assim. Pro pai, nada vai ficar injusto. Então, mesmo que as pessoas já estejam caminhando em condenação, vai precisar ter um julgamento para mostrar para a pessoa. Quer ver onde você errou? Aqui, aqui, aqui. Aí a própria pessoa vai reconhecer mesmo, tu és todo-poderoso justo. O seu julgamento é justo. A pessoa vai saber por que ela foi condenada. Porque enquanto a gente está aqui, a pessoa não sabe. A pessoa acha que está fazendo certo, a pessoa às vezes acha que está salvo, né? Mas não tá. E a palavra tá aí para mostrar. Então, por isso que na Bíblia fala o seguinte, que aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão condenados, né? O pai vai mostrar aí para esse pessoal, ó, vocês erraram aqui, né? Vai fazer o julgamento dessas pessoas. E aqueles que tiveram lei, ou seja, aqueles que conhecendo o caminho da justiça, fizeram outra coisa, andaram errado, como aconteceu com os fariseus. Eles conheciam o caminho da justiça, mas fizeram tudo errado. Esses vão ser condenados pela lei. Entendestes? Então, vai julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o evangelho, as boas novas, também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Elohim Espírito. Eita, esse verso é bem complicado, né, gente? Tem a ver com aquele outro verso que o próprio Pedro fala, né, que o Messias, ele pregou, né, aos espíritos na terra e tal. Ficou mudo? Ué, gente. Gente, peço desculpa aí pra vocês, tá? Porque realmente, assim, a minha conexão, ela é muito instável, né? E ela é baixa, né? Então, eu acho que pode dar aí né, esses cortes aí, tá? Mas, assim, peço paciência aí pra vocês, tá? E qualquer coisa vocês informam, tá bom? Se der algum erro aqui. Então, vou continuar, né? Esse verso 6 de 1 Pedro é complicado. Então, eu nem vou, né, ler de novo, nem vou tentar explicar, porque senão vai abrir brecha aí para um monte de gente falar um monte de coisa, né? Então, vamos deixar esse daqui de lado, tá? Então, vamos lá, verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tem de ardente amor uns para com os outros. Voltou? Mas será que voltou só agora? Ixi, agora já não sei mais. Bom, gente, eu não sei. Depois eu vou verificar, né? Quando eu for escutar aí eu vejo o que pode estar acontecendo. Tá bom? Mas obrigada aí pela paciência. Bom, vamos continuar, ó. Verso 9, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, sem reclamações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Isso é muito legal, gente. Cada um recebe um dom do Pai, seja para servir, seja para fazer leitura, seja para pregar a palavra com autoridade, seja para revelar as profecias. Cada um, gente, vai ter o seu dom. Seja o dom nas coisas da terra para ajudar os outros irmãos.
Cada um vai ter seu dom, né? E quanto mais rápido cada um identificar seu dom, mais satisfação na vida essa pessoa vai ter, gente. Porque quer coisa mais satisfatória do que a gente descobrir o nosso dom e usá-lo para a glória do Pai? É muito satisfatório. A gente fica feliz por saber que a gente está contribuindo para o reino segundo o dom que nós recebemos. É por isso que é importante a gente entender qual é o talento que o Pai está nos dando. Porque Ele vai dar talento conforme a vontade dEle, conforme Ele nos conhece. A uns vai dar 10 talentos, a outros vai dar 5, a outros vai dar 1, a outros vai dar 2. E vários tipos de dons. Né? Então não tem que ficar, sabe? Ninguém tem que ficar invejando o outro, ninguém tem que ficar criticando o outro porque não faz direito do jeito que ele acha que deveria ser, né? Se nós estamos caminhando em verdade e em justiça, cada um vai ter seu jeitinho de pregar a palavra, cada um vai ter o seu dom e o seu talento, não é? Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça do Criador. Multiforme graça. Tem para tudo quanto é gosto, tem para tudo quanto é jeito, tem vários tipos de personalidade, vários tipos de temperamento, vários tipos de dons, né? Deixa eu tomar aqui um negocinho para mim. Bom, vários tipos, né, de talentos aí cada um vai receber, né, conforme a multiforme graça do Pai. Se alguém falar, fale segundo as palavras do Criador, né, fale segundo as Escrituras. Não é para falar segundo os próprios interesses, não é para falar segundo os padrões do mundo, é para falar segundo a palavra. Se alguém administrar, eu faço segundo o poder que o Pai, que o Criador dá, para que em tudo Yahuwá, o Elohim, seja glorificado por meio do Messias Yahushua. Então, quando a gente serve ao reino, é por um objetivo só, que o Pai seja glorificado. É para a denominação ser glorificada? Não. Né? É para o pastor ser glorificado e as pessoas darem graça para o pastor? Não. É para quem então? Para que o Criador, para que o Altíssimo, Todo-Poderoso seja glorificado. Quando a gente vê o Pai, o Todo-Poderoso, sendo glorificado na boca dos irmãos, então a gente está caminhando na direção certa. Porque o objetivo de todo o nosso serviço é que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Porque o Filho nos ensina como glorificar ao Pai de forma agradável, né? Não é para defender instituição religiosa, não é para defender padre, nem papa, nem pastor e nem nada desse povo. Homens, é para que o Pai seja glorificado, para que Ele receba toda a glória, porque nós não fazemos nada de nós mesmos. Tudo que a gente faz de bom é por causa do poder do Pai operando em nós. Que a gente tenha consciência disso, né? Até o pessoal do mundo, quando faz coisas boas, é por causa do Pai. Você vê, né? Que coisa. Então, irmãos, amados, verso 12, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Por quê? Porque uma vez que a gente não anda mais na carne, vem as provas, as tentações. Como se coisa estranha vos acontecesse, tá? Não estranhe essas tentações, não estranhe as provas. Estranho seria se não tivesse tentação. Porque sem a tentação, como nós seríamos provados? Até o Messias foi tentado para deixar testemunho para nós. Como o diabo opera tentando.
O diabo tentou o Messias na fome. O diabo tentou o Messias na ganância, né? Oferecerei todos os reinos, se você quiser. Eu te dou todos os reinos, basta que você se curve a mim. O diabo tentou o Messias a negar, a tentar o Pai. Ué, não tá usando as escrituras ainda, hein? Falou, ué, não tá escrito que o Pai vai salvar? Né? Então se joga daqui, porque tá escrito, direi aos anjos, né, que o proteja. Não lembro agora direito todas as palavras, né, corretas, mas o diabo tentou o Messias a tentar o Pai. E isso a gente vê muito, gente. A gente vê muito isso em teologia da prosperidade. As pessoas pedem coisas, porque como na palavra, né, diz que o Pai, ele abençoaria e tal, aí o diabo, ele incentiva as pessoas a fazerem oração pedindo isso. Ó, aqui, ó, tá escrito. Você prometeu isso, cadê? Você prometeu vida boa, cadê? Isso é tentar o Criador. E é o que mais tem aí nessas teologias da prosperidade. Por mais que esteja escrito, nós devemos ter entendimento e não tentar ao nosso Pai, porque Ele escuta as nossas orações. Mas quando a gente anda segundo a sua vontade, Ele não ouve a pecadores. E também está escrito, aquele que fecha os ouvidos para a Torá, para a instrução, para o Antigo Testamento, para as escrituras, até a oração se torna abominável. Olha só, né? Que forte essa passagem. Então, ó, não estranheis essa provação, tá? Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Messias. Olha que interessante, né? Isso aqui também tem tudo a ver com todo o contexto da carta, toda a mensagem da carta. Que é o quê? Vocês vão ser provados, vocês vão padecer injustamente, mas não estranhem, isso é normal, porque o Messias passou por isso. Então, ao invés de vocês ficarem tristes, vocês se alegrem, porque vocês estão sendo participantes dos mesmos sofrimentos que ele padeceu. Ou seja, vocês estão caminhando à semelhança do Messias. Se não tivesse acontecendo nada, aí que era para vocês estranhar. Porque qual é o filho, né, que não recebe correção do pai? As provações é um tipo de correção. Qual é o filho que não recebe? Agora, se tá sem correção, então vocês não são filhos. São bastardos. Vocês acham que são filhos, mas não são. Então, alegrai-vos de serdes participantes das aflições do Messias, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Da mesma forma como o Messias, né, na ressurreição se alegrou, igualmente serão aqueles que caminham da mesma forma que ele. Verso 14. Se pelo nome do Messias sois vituperados, bem-aventurados sois. Se por causa do nome de Yahusha, se por causa do nome em hebraico do Salvador, porque o nome dele era em hebraico, o nome dele não é grego, os pais deles eram hebreus. E se chamará Yahushá, porque salvará. Yahu, o Pai, Shá, a salvação, gente. Tá bem claro isso, né? Até uma criança entende. É um nome que tem significado. Então, se por conta desse nome sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Yahuá. Quanto a eles, é eles sim, que blasfemam. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. O que ele está dizendo aqui, gente? Sois bem-aventurados quando blasfemam do nome do Messias, porque ele é blasfemado. Mas por ele ser blasfemado, vós sois glorificados, porque vocês estão aí, né, defendendo o nome dele. Olha que lindo, né? Eles não estão... Quando eles falam do nome do Messias, eles não estão nos atacando diretamente. Eles estão atacando o próprio Salvador. Olha só, né?
A gente se entristece como se estivesse nos atacando, mas na verdade eles estão atacando o próprio Salvador. E ele está de olho, ele está vendo tudo isso. Então, somos bem-aventurados, porque ele é blasfemado, mas nós glorificados. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Gente bisbilhoteira, gente que não deixa os outros em paz. Não padeça por causa dessas coisas, gente. Busquem a paz, fiquem na de vocês. Não vai atrás perturbar. Quem é que ficava indo atrás do Messias para perturbar, para pegar ele em alguma falta? Os fariseus. O Messias ia lá das boas novas, lá tinha fariseu lá para incomodar. Não era assim? Ou será que era o Messias que ficava indo atrás dos fariseus? O que vocês acham? Né? Então, ó, não padeça por fazer o mal, não sofra por fazer o mal. É isso que Pedro está repetindo e repetindo 300 mil vezes na carta dele. Se estão falando que vocês são malfeitores e vocês não estão fazendo nada, aí o Pai, ele está olhando, ele ouve as orações dos justos. Mas se vocês estão padecendo, se vocês estão sofrendo porque fizeram o que era errado, então tá errado, não é? Como eu li ontem, como eu falei na leitura devocional de ontem. Ó, 16. Se padece como um crente nas escrituras, não se envergonhe. Antes, glorifique a Yahuwá nesta parte. Se você está sendo punido, se você está sofrendo por fazer o bem, por pregar a palavra, não se envergonhe, mas glorifique ao Criador. Porque é assim que os verdadeiros crentes caminham, gente. Agora, se tá padecendo porque fez o mal, aí é diferente. Porque quem padece por fazer o mal é gente do mundo. Não é? Verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Yahuwá, pelos crentes. E se primeiro começa por nós, pelos crentes, o julgamento do Pai vai começar pelos descrentes? Não, é pelos crentes. É por isso que a igreja, a chamada igreja, a falsa igreja, ela vai ser perseguida, porque o julgamento começa pelos que dizem crer. Porque esses, os falsos crentes, é que acabam dando mau testemunho da fé, tomando o nome do Pai em vão. Yahuwá não tem por inocente aquele que toma o nome dele em vão. Então, o juízo começa pelos crentes. É por isso que os descrentes ainda vão ter aí a folga deles. E os crentes serão perseguidos. E se primeiro começa por nós, que somos crentes, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho? Né? Então, os descrentes, os ímpios, os perversos, aqueles que não obedecem às escrituras, qual será o fim deles, né? Verso 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo com dificuldade. A porta é estreita, poucos há que encontram, né, com dificuldade, até porque tem os falsos justos, né, por isso que o Messias falou, se a vossa justiça não for maior do que as dos escribas e fariseus, porque a justiça dos escribas e fariseus era uma justiça exterior, era uma justiça falsa, era uma justiça hipócrita, mas eles eram justos aos olhos do povo, né, sepulcros caiados, por fora era uma beleza, mas por dentro, no coração, eles estavam mortos. Por isso que a nossa justiça tem que ser maior. Por quê? Porque a gente tem que ser justo por dentro e por fora. Por isso o Messias também disse aos fariseus, fariseu cego, limpa primeiro dentro do copo, que o exterior do copo ficará limpo.
Olha aí, o Messias usando, né, coisas terrenas para nos ensinar princípios espirituais. Então, que a gente seja limpo por dentro e por fora, sem hipocrisia, verdadeiro, andando na luz, sem fazer coisas em oculto. Essa é a verdadeira justiça. E se andando nessa justiça, os justos já têm dificuldade de se salvar, o que será dos ímpios? O que será dos perversos? O que será daqueles que fingem serem justos? Que têm uma falsa moralidade? O que será desses? Portanto, também os que padecem segundo a vontade do Criador, segundo a vontade do mundo, porque fez coisa má? Não. Os que fazendo o que é bem, o que é certo, o que é bom, padecem. Fazendo a vontade do Pai. Padecem injustamente. Encomenda-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Fiel, porque cuida, porque vê, porque é justo. Ele é quem guerreia por nós. Nós não devemos buscar a nossa própria justiça, mas confiar na justiça do Pai. Quer justiça melhor do que a do Pai, gente? Por isso que nós devemos confiar. Quanto mais a gente confia na justiça do Pai, mais tranquilos a gente vai ficar, não é? Então tá, acabou capítulo 4. E aí, vamos ver. Deixa eu olhar aqui. Então tá, gente, ó, não tem aqui, né? O pessoal não tá interagindo. Então, vou encerrar por aqui, tá bom? Obrigada aí os que acompanharam essa leitura. Tá? Vamos buscar nos fortalecer na palavra, porque são essas palavras que vão nos ajudar a estarmos firmes na rocha, né? Diante das tormentas que vão vir aí pela frente. Tá bom, gente? Então tá, fico por aqui. Um abraço a todos, bom domingo a todos e até a próxima.